pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dialogando. E hoje nós vamos trazer uma convidada para lá de especial, com história inspiradora que vai ajudar você a dar uma guinada na sua vida. A gente está hoje com a Thaís Almeida, uma mentora de carreira e que vai trazer aqui vários insights e muitas dicas para quem quer mudar a rota. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E aqui a gente sempre começa com os nossos convidados se apresentando, porque é um prazer para a gente conhecer um pouco mais das pessoas que sentam aí à nossa mesa. Então, a câmera é sua, se apresente, porque todo mundo quer te conhecer. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada, Vânia, pelo convite. Eu sou Thaís Almeida, sou mentora de carreira e consultora de RH. Eu oriento profissionais que estão buscando pela sua recolocação profissional e estão ali em transição de carreira, mostrando clareza, posicionamento. E eu costumo dizer que eu sou como se fosse uma bússola para quem está perdido. Então, se você está perdido, você vai começar a aprender muita coisa por aqui. Olha aí a bússola, gente, para dar direção, porque realmente na vida é assim, né? Sim. E hoje o que eu vejo é muito fácil a gente se perder, porque como a gente estava conversando um pouco antes, a gente quer fazer tantas coisas, mas aí não sabe por onde começar, ou vai começar aqui, ou não termina uma coisa e vai começar outra. E como mentora de carreira, você encontra muitas pessoas nessa condição? Quando chegam para você, não sabe por onde dar o pontapé inicial? Conta pra gente um pouquinho desses bastidores. Sim, muita gente que me procura, né, para ser a mentora deles, até mesmo a parte da consultoria, tá perdido, não sabe. Eu tô, sei lá, eu tô na área de vendas e eu quero migrar para uma área de TI, eu não sei o que fazer. Ou então, às vezes, a pessoa não tem nem emprego e não sabe como vai se recolocar, o que tem que fazer, o que tem que procurar. Então, a gente vai analisando cada trajetória do profissional, cada parte, para poder fazer, tipo, um plano de carreira para ele, sabe? E aí, a gente conseguir montar uma trajetória para ele poder se recolocar no mercado. E aquela pessoa que nunca trabalhou, já te procurou? Já. E como que inicia? Você indica o aprendiz, né? Depende, porque tem pessoas que são jovens, né, que nunca trabalharam, então eu sempre indico ali buscar um jovem aprendiz, até um estágio de ensino médio, para ir se conhecendo, tendo habilidades e tudo mais. E tem as pessoas que já são mais velhas, que de fato nunca trabalharam como CLT, né, trabalharam informalmente. Então eu pego tudo o que eles já fizeram antes e tento jogar para uma área que se encaixe mais para o perfil dele. E aí a gente faz um planejamento para poder seguir na área adequada para ele. Então, a maioria que chega para você, eles nem sabem para onde eles querem seguir? Não tem nenhuma ideia? É mesclado. É mesclado. Eu tenho aqueles que estão perdidos, literalmente, e tem aqueles que já têm ali uma ideia de onde quer seguir, só não tem o direcionamento certo. Porque às vezes acontece da gente ter mais ou menos assim alguns caminhos, né? Mas fica assim, será que eu devo ir nessa? E ter uma pessoa para te ajudar, né? Quem vê de fora acaba enxergando melhor, né? Assim que a gente fala por aí. Antes da gente começar a falar dos seus mentorados, eu quero conhecer um pouco mais da Thaís. Você, quando era criança, o que você queria ser quando crescesse? Olha, eu queria ser professora. Eu também. Ser aquela professora de ensinar mais ali para a área do português. E aí eu fui crescendo, vi, acho que essa área não é muito para mim, não. E aí depois eu tentei fazer a psicologia. Porque eu me encontrei quando eu conseguia entender que eu tinha capacidade de ajudar as pessoas, de ouvir e solucionar o problema delas. Então, eu já entraria ali mais na área da psicologia, aí conheci o RH, eu falei, é o RH aqui. Eu falo que o RH que me encontrou, na verdade, né? Não fui eu que encontrei o RH. E aí entrei, né? Não imaginava que hoje eu ia ser uma mentora de carreira. Nossa, gente, o RH, eu costumo dizer que é amor. Não ódio, não, porque é uma palavra muito. Mas é amor e sofrimento, porque também traz muitas coisas, né? Porque você. Primeiro, o DP. DP, aquelas datas, né? Aqueles eventos todos que você tem que colocar ali, tudo atualizado. Então, tem a parte burocrática que é bem chatinha, mas é necessário e todo mundo acaba passando. E vem a parte mesmo que é o que a gente acaba gostando mais, porque é o trato mesmo com as pessoas. E, assim, trabalhar com gente, por mais desafiador que seja, ele acaba sendo muito agregador. Eu, pelo menos, eu gosto muito. Brilham os olhos. O da Thaís também, os olhinhos estão brilhando. Então, fica bem emocionada com não isso. É? E você vê as pessoas, ainda mais você que trabalha na mentoria, e você vê
né, aquele mentorado, ele alcançando o objetivo, né, vendo ali, até mesmo se superando, que às vezes a pessoa mesmo não acredita Sim. que ela pode alcançar. Já aconteceu muito? Já, eu fico com meu coração quentinho, eu fico, ai, por exemplo, eu faço uma recolocação ali, um projeto com eles, e eles conseguem se relocar no trabalho, aí me mandam uma mensagem, falam, consegui meu emprego e tal. Gente, eu fico muito feliz, só falta dar pulo de alegria em casa, porque a gente fica muito feliz com as conquistas, né? Então eu falo que a conquista dele é a minha também, né? O sucesso dele é o meu sucesso, porque eu tô trabalhando pra isso, né? E a gente fica muito feliz. Legal. Aí você não ficou na carreira de professora, Não. e se encontrou no RH. E como surgiu a consultoria? Então, eu atuo desde 2022, né? Eu fiz a faculdade de RH, nunca entrei na área, então eu sozinha comecei ali pelo currículo. Ajudava alguns primos meus dentro de casa, fazia currículo, dava umas dicas ali de entrevista, e aí eu fui começando devagarzinho. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu abri a minha própria empresa. Então, hoje eu tenho a minha empresa, atuo, né, como mentora de carreira e fundei a TA Consultoria de RH. Então, aí hoje eu faço tudo. Currículo, LinkedIn, faço ali entrevista, posicionamento, é um combo completo. Então, foi assim que foi crescendo, né? E, gente, eu conheci a Thaís, vou contar para vocês, porque eu falei aqui antes da gente começar, e ela ficou muito marcada para mim pela forma que ela me atendeu. Que a consultoria fez um evento, Conexão RH, e esse evento me chamou o nome porque a gente não vê tanto assim desses eventos da forma que foi estabelecido, justamente para ajudar no posicionamento de entrevistas. E eu queria muito que alguns jovens que eu conheço participassem. E eu fiz fiz a minha, que eu tinha que ir com eles, e mais uma inscrição, pensando em 3 pessoas. E eu não consegui nenhum dos 2 outros, que eu estava conversando com as mães, pedindo ajuda. E às vezes as crianças, porque como é parente, a gente sempre fala que são as crianças. Mas assim, eles, os mais jovens, eles às vezes não querem ouvir as pessoas de casa. A gente fala, dá instruções, orientação, eles não escutam. E por fim, eu não consegui os meninos, que eram 2 meninos que eu ia tentar, falei, não, vou tentar um, alguém vai conseguir. E por fim, quem não tinha compromisso, que poderia ir, estava com um bebê pequeno, nova, e eu falei assim, ela tinha parado a faculdade, e eu falei assim, eu vou tentar. Não, a gente já tem. Aí ela falou assim, eu quero ir sim, então. Como eu vi que ela se interessou, eu falei assim, porque a pessoa precisa ver também como que funciona, porque só você falar, embora a menina que eu levei, ela já teve experiência profissional. Mas a maternidade, ela muda muito, né? Então, acaba sendo outras coisas prioridade. E eu falei, tem outras coisas que você pode fazer de casa. E graças a Deus, toda orientação que eu passei foi aceita e deu certo. Hoje, né, tá fazendo o maior sucesso aí com os trabalhos dela e eu fico como? A tia fica super orgulhosa. Aí, voltando no caso da Thaís, eu falei assim, eu preciso saber se o espaço aceita a criança, porque não tem como levá-lo. E ele é quietinho, eu estaria ali para dar o suporte, precisasse sair. Aí ela falou assim, vou verificar, mas a forma que ela me respondeu, eu falei assim, nossa, essa é diferenciada, ela se importou. Então, você sabe, a gente critica muito os jovens, isso é fato. As pessoas, hoje em dia, então, virou meme. Tudo que um jovem faz dentro de um ambiente de trabalho virou meme. É verdade. Então, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, mas se a gente também não ter aquela força para incentivar, ou então colocar ali de alguma maneira, despertar esse jovem, ensinar mesmo. E é isso que a Thaís faz, porque no evento foi exatamente isso. A gente, todo mundo ali que participou, profissionais que já estavam atuando, outros que queriam migrar para o RH, mas foi um trabalho tão bacana, tão interessante, que despertou o interesse de querer voltar, de querer produzir, fazer, porque isso eu acho que faz parte do profissional. O profissional de RH, ele tem esse interesse genuíno em desenvolver pessoas. E então eu deixo meu carinho. Eu sempre falei para a mãe dela, olha, sua filha, acho que a mãe dela não entendeu nada que ela estava no evento, mas por uma atitude. Uma atitude, ela muda, né, toda a percepção que o outro tem a respeito de você, né? Então, tem muita gente que quer ser o melhor profissional, mas não tem a atitude, principalmente para trabalhar com pessoas, que é a humanidade. Porque não adianta ter um RH desumano, né? É. Então, ela foi bem humana nesse sentido, não dependeria
talvez, dela, a decisão, mas ela foi atrás. O não a gente já tinha. E foi o sim, e acabou que nem precisou levar a criança. E foi maravilhoso. E eu falei assim, eu não posso deixar de compartilhar isso, porque há profissionais e profissionais. Então, naquela postura, da forma que ela me respondeu, eu vi nela um diferencial. Eu trabalho com pessoas há muito tempo, né? Então, algumas coisas a gente sabe o que valorizar. E foi uma atitude que eu valorizei bastante. Por isso que ela está aqui na minha mesa. Obrigada pelas palavras. Então, vamos lá. Vamos. Dentro da sua mentoria, quando que você percebeu que queria ajudar as pessoas a encontrar esse caminho profissional? Né? Você falou que queria ser professora, entrou no RH, desculpa, não entrou, né? Não chegou nem a fazer, mas foi por conta própria depois da faculdade. E quando você teve a certeza, não é isso que eu quero. Tem muita gente perdida, vou dar a mão para essa pessoa e mostrar as oportunidades. Foi quando eu conheci pessoas que tinham um talento enorme e não estavam sabendo se vender. Não sabia conquistar o que estava para conquistar ali. Verdade. Então, quando eu olhei, ela precisa da minha ajuda, fui lá e ajudei. Então, assim, foi isso que me motivou a buscar mais. E uma coisa que eu costumo dizer é assim, a gente faz o nosso nome. Verdade. E se a gente não soubesse vender, ninguém vai querer comprar. É verdade. Né? Não é a empresa que contrata a gente contrata a empresa. Né? Então, foi assim, comecei assim. Que legal. E, gente, isso que ela falou é muito sério. A gente tem a maior dificuldade de, quando é para fazer algum trabalho, principalmente trabalhar agora com a rede social, a gente compra tudo que vem, né? A rede social tem coisas boas e coisas ruins. Coisas que você considera assim, de muito valor, e tem coisas que não tem tanto valor assim, mas como a pessoa sabe vender, tá todo mundo comprando. E às vezes a gente, por vergonha, por medo do que o outro vai falar, por entender que quem vai querer assistir, sempre tem alguém que tem interesse naquele conteúdo que você vai compartilhar. Então, não permita que o medo te paralise nesse sentido. Sempre tem alguém que vai gostar do seu conteúdo, que vai se interessar pelo seu conteúdo e pelo seu trabalho. Faça. Tem que estar em paz com você. E entendendo que cada um tem a sua maneira. E uma coisa que a rede social trouxe, Thaís, não sei se você concorda comigo, que todo mundo quer copiar todo mundo. E acaba ficando um monte de pessoas sem identidade, um monte de pessoas todas cópias, assim. Sim. E isso perde bastante o interesse. Então, quando a gente encontra a sua identidade, vai em cima, você pode fazer muita coisa parecida, mas nada vai ser igual, porque cada ser humano é um ser humano. Então, quando a gente consegue se desmembrar disso, soltar as ataduras dessa comparação, aí realmente você tem mais liberdade para atuar. Sim. Né? E principalmente os jovens. Eu acho que os jovens de uma faixa da idade que eles querem muito se comparar, tanto é que eles querem ser aceitos, querem andar em turminha. E você tem muito acesso aos jovens? Eles te procuram muito? Ou são as pessoas mais velhas que buscam a mentoria? São variados. Eu tenho público jovem ali de 17 para 18 anos e tenho público de 30 para 45, beirando as 50. Então, eu tenho um programa, na verdade, criado para os jovens, que se chama Programa Start Profissional, que é um direcionamento para eles no início de carreira. Então, para quem nunca trabalhou, nunca teve experiência, nada, eu faço de uma forma. Para quem já tá ali mais adulto, né, beirando ali dos 30 para cima, é uma outra forma que eu trabalho. Então, eu tenho os dois públicos. Então, ele é muito diversificado, né? E eu falo que, assim, é importante a gente dar o primeiro passo. É verdade. Né? E tem jovem, como você falou, que fica muito naquela comparação. Mas o meu coleguinha sabe tal coisa, eu vou fazer também, para eu ser igual a ele. Mas o que você tem de diferente? Né? Isso que eu busco na minha mentoria. Trazer para ele, mostrar para ele o que ele tem diferente da outra pessoa. Que hoje em dia, se você for parar para pensar, é todo mundo copia e cola. Né? Um faz, todo mundo reproduz. TikTok é uma coisa, né? Depois que o TikTok entrou, um faz, todo mundo copia. Então, assim, a gente tem esse cuidado de mostrar pra ele que ele tem, sim, uma diferença do outro. Só basta ele mostrar. E uma coisa também, Thaís, não sei se você concorda comigo. As pessoas pensam que as habilidades, elas só são válidas se você tem uma carteira de trabalho assinada. E quando muitas coisas que eu aprendi, que eu faço hoje, eu adquiri, vamos dizer assim, facilidade em fazer num ambiente fora
do corporativo. Não tinha nada a ver com o corporativo. Foram atividades que eu fazia em casa, em família, ou então na igreja, né? Ou então com meus amigos, coisas que a gente costumava fazer, e que vão dando para a gente mais facilidade, né? Como a gente falou. Como que você aprende? Muitas vezes você vai aprender fazendo. Como que vai melhorando? O primeiro podcast que eu fiz era horrível fazer essa conversa com a câmera. Os primeiros vídeos que eu tenho no meu canal lá, Vânia, fazer esse trabalho de conversar com a câmera era algo muito difícil. E hoje eu já faço com mais naturalidade. Por quê? Foi na prática, mesmo trabalhando por longos anos em televisão. Então, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui diretamente com a câmera. Você fala, meu trabalho é do outro lado, nos bastidores. Enfim, olha onde eu estou. Então, às vezes, a gente não dá pra gente a oportunidade de, ao menos, tentar. E isso eu já tenho, gente, muito mais de 30. Imagine um jovem. Então, esse trabalho é super importante. E acredito que muitos jovens se surpreendem. Sim, conta muito, pra gente, Thaís. Muito. A gente quer te ouvir. Conta aí Muito. essas coisas, essas surpresas boas que você encontra dentro do contexto da sua mentoria. Tem muito jovem que me procura e fala assim: ah, mas eu não tenho experiência. Eu vou trabalhar com o quê? Mas vamos olhar para a sua trajetória, vamos olhar lá desde pequenininho o que você fazia, né? Então eu costumo falar assim, olha para um curso que você faz, olha para a igreja, às vezes você participa de projetos de igreja, às vezes você participa de um projeto da faculdade, se você estiver na faculdade, ou na escola, ou até mesmo em casa. Você é aquele que comanda tudo ali, que mantém tudo organizado, ou você fica lá no sofazinho esperando sua mãe mandar você fazer alguma coisa, né? Então a gente começa a trazer nesse lado. E eles vão pensando, nossa, é verdade, eu fiz um projeto em tal lugar, e eu fiz assim. Quando você for ver, tá vendo? Já tem um espírito de liderança. Então eu falo que as habilidades hoje que mais se destacam, né? Comunicação, você ser adaptável ao novo, né? Ter força de vontade de aprender, inteligência emocional, você resolver problemas. Eu falo que o mercado tá buscando quem sabe resolver um problema. Eu tenho um problema, se você souber resolver, ótimo. Se você não souber, é só mais um, né? Então a gente tem várias habilidades ali, qualidades que você tem, que faz um total diferencial ali para você se vender, né? Então eu sempre peço para eles olharem ali um pouquinho do que ele faz no dia a dia e tudo mais, para poder ver o que ele tem de bom para trazer essa habilidade para o emprego. E aí você começa a buscar ali o que te representa mais. O que a pessoa gosta de fazer, né? Porque a gente tem uma mania de achar que não dá para trabalhar com aquilo que te dá prazer, né? Na maioria das vezes a pessoa pensa muito, eu vou trabalhar com o que vai me dar dinheiro. Sim. E às vezes aquilo que você faz que te dá prazer pode ser também a sua fonte de renda. Já aconteceu de alguém descobrir, ou assim, algo que ela achava que não poderia abrir portas, um conhecimento? Deixa eu dar um exemplo. Tem gente que gosta, hoje em dia, com as redes sociais, que gosta de fazer vídeos, gosta de fazer edição, montar, mas fazia para se divertir. E no final das contas viu que ali tem uma profissão esperando por ele. Que as mídias, né, sociais, isso acontece. Eu acho que acontece bastante. Porque Acontece. o jovem, naturalmente, o jovem sabe fazer essas coisas. Acontece. Aconteceu comigo, na verdade. Ah, é? Eu sou meu próprio case de sucesso que eu falo. Eu sempre gostava de, tipo assim, fazer uns vídeos, umas fotos, sempre era dessa área, mas pra mim. Então eu nunca me imaginei fazendo vídeo sobre o meu trabalho. Então, quando eu comecei, eu ficava fazendo 10 vídeos pra soltar um. Então, você ficava ali, né, fazendo devagarzinho e tal. E hoje em dia, eu falo, assim, com a maior naturalidade. Foi como você falou, a gente acaba se acostumando. Então, hoje, um olhar pra câmera pra mim é tranquilo, né? Eu já fico mais acostumada, mas, assim, é uma batalha. Porque pra quem tem vergonha de falar em público, por exemplo, faculdade, vários projetos da faculdade, trabalho, chegava lá na frente assim, ó, tremia, e eu ficava, gente, como é que eu vou falar na frente de todo mundo? E hoje em dia eu tô aí gravando vários vídeos, tô participando de um podcast, então assim, pra quem tem vergonha, jamais faria, né? Então a gente vai se soltando. É isso aí, vergonha a gente não leva a gente a lugar nenhum, nem paga conta. Não vai. Se pagasse conta, daria Tava até pra feito, segurar, né? Mas... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu botei aqui uma pergunta e eu acho que você já até falou um pouquinho, mas vamos lá. Existe uma hora certa para procurar uma mentora de carreira? É mais comum essa busca no início da jornada profissional ou próximo da aposentadoria? Não existe uma hora certa exata para você buscar uma mentora. Tá? Isso vai um recado para vocês. Você precisa buscar uma mentora quando você vê que você não consegue avançar sozinho.
E eu tenho um exemplo disso recente, inclusive. Tem um mentorado meu, que ele era da área da educação, por muitos anos. E ele sempre gostou da área da tecnologia, especificamente de dados. Então, ele queria migrar para essa área, fazer uma transição de carreira. E aí acabou que ele saiu do emprego dele e ficou nessa de procurar, né, alguma coisa na área de dados. Ele nunca teve experiência na área, então fazia só cursos, tentava se especializar e tudo mais. E aí ele teve um momento que ele falou assim: Thaís, preciso da sua ajuda. Onde é que eu tô errando? E aí ele percebeu que sozinho ele não estava conseguindo avançar. Então a gente mudou o posicionamento dele no LinkedIn, a gente mudou currículo, LinkedIn, a gente mudou tudo. Fizemos uma estratégia melhor para ele e hoje em dia ele está empregado na área de dados. Numa área que ele sempre quis. Então, assim, eu falo que você tem que pegar as habilidades que você tinha de um emprego e transferir para outra. É verdade. Porque não é impossível. Hoje em dia, comunicação é uma habilidade que você vai ter em todo o trabalho. Até mesmo se trabalhar dentro de um escritório. Você precisa falar com alguém, né? Você precisa saber se comunicar. Então, existem essas habilidades transferíveis. Então, a hora certa de você ter uma mentora é quando você ver que não avança mais sozinho. E negociação, né? A gente fala tanto as mulheres que querem voltar para o mercado de trabalho. Às vezes elas ficam assim, inseguras, já estou tanto tempo em casa, como que eu vou fazer para voltar? Isso é real, né? Porque acaba a gente encontrando muitas assim no caminho. E a pessoa não vê que dentro de casa, cuidando dos filhos, gente, você tem muitas habilidades, planejamento, você tem ali a questão mesmo de negociação, porque é o tempo todo negociando com o marido, negociando com o filho. Organização. Então, tem várias coisas que você pode, como a Thaís falou, adaptar para o mercado de trabalho. A questão é saber se vender. Porque o mais difícil é a gente se vender. Eu falo isso por conta própria. Porque tem muita gente que se vende muito bem. E o fato de você não se vender, vamos dizer assim, né, gente? Do lado... do lado, vamos dizer assim, natural, né, da questão, que é na questão de se propagar pro mundo, né, pro mercado. Não é se vender no pé da letra, não. Mas é isso, é a gente saber colocar, fortalecer os nossos pontos fortes e trabalhar para melhorar aqueles pontos que precisam ser melhorados. Isso aí. Porque todo mundo tem, né? Às vezes as pessoas pensam que só porque eu não tenho curso tal, porque eu não tenho... faltou isso. Quantas vezes eu me vi, vamos dizer assim, desmotivada por conta do inglês. Sempre. Eu até pontuei isso, né, no evento lá que a gente teve. Porque o inglês, ele sempre foi a pedra no meu sapato. E uma queixa, porque assim, tem tantas coisas, tantas habilidades. O pessoal cobra tanto da inteligência artificial, que é uma novidade, as pessoas têm que saber implementar na sua área a inteligência artificial. Aí, quando chega na parte da língua estrangeira, as pessoas exigem, não permitem que você use os recursos que a inteligência artificial dá pra gente. Eu acho que isso é um pouco contraditório, porque tem tantos brasileiros que não conseguem nem falar o português corretamente e as empresas estão exigindo uma língua estrangeira para contratar. Eu, particularmente, Vânia, eu tenho minha opinião formada sobre isso, porque se a empresa abriu aqui no país, eu acho importante, eu não estou negligenciando, dizendo que não é importante a língua estrangeira. Mas, se você tem um conjunto de habilidades que podem ser, na balança, ela ser compatível para o cargo, e você ter uma falta de uma habilidade, que é a língua estrangeira, e você hoje tem como se comunicar. Pô, eu viajei sem falar inglês, eu viajei com pouco que eu sabia, eu consegui fazer compras, eu consegui conversar, me acertar o voo que tinha mudado o portão, a gente consegue. Mas aí isso também acaba deixando a gente vulnerável para uma entrevista, porque aí entra a parte, né? Que todo mundo teme a entrevista, mesmo aqueles que trabalham no RH. Quando é sua vez de sentar do outro lado, fica todo mundo com medo. Sim. Aí você tem que falar inglês, gravar vídeo em inglês. Gente, olha para mim. Eu ficava como? Não dá. Então, eu sempre falava assim. Aí, alguns processos que eu fiz, eu cheguei a fazer o inglês, fazer o vídeo em inglês, mas assim, morrendo de vergonha, porque eu sei que eu não falo bem. Então, não precisa ninguém falar para mim. Então, conhecer os seus pontos fortes, isso é importante, porque não adianta você negar
Então tem que trabalhar para melhorar. Então não é negar aquilo que você tem de dificuldade, mas também fortalecer, se apegar naquilo que você tem de potência. Sim. Porque se a gente ficar focando só no que a gente tem para melhorar, isso vai enfraquecer. Quanto mais tempo você demorar para conquistar, né, o seu objetivo. Então, isso é uma dica que eu falo porque eu vivi. Então, eu deixo essa dica para quem está assistindo, para você procurar fortalecer e vender, né, propagar aquilo que você tem de melhor. Isso aí. Falou tudo. Então, vamos lá, que agora é você que vai falar. Para uma pessoa que está próximo a se aposentar, qual é a maior queixa que eles levam para você? Fala, Thaís, eu não estou conseguindo mais, eu preciso da sua ajuda. Questão de idade. É a questão da idade. Hoje em dia, muitas empresas reprovam. Então, eu costumo dizer, não coloque idade no seu currículo, tá? Porque isso é um campo eliminatório, né? E no currículo a gente não pode mentir. Se eu coloco a idade e eu estou me candidatando para uma vaga, sei lá, eu tenho 60 anos e a vaga tá pedindo até 40, eu não vou me candidatar, né? Então a gente sempre fala pra gente olhar a descrição da vaga, o que tá pedindo, porque se for uma empresa que busca alguém mais jovem, ela vai dizer. Se ela não falar nada, eu consigo me candidatar. Então depende. Mas aí hoje, que pra tá, né? questão da aposentadoria, muitos falam, eu não vou conseguir me recolocar por causa da minha idade. E é verdade. E é difícil, não tô querendo dizer que é fácil se recolocar no mercado, não. É difícil, mas a gente faz todo um trabalho de posicionamento, de estratégia, um planejamento ali pra ele, pra gente fazer com que ele se recoloque o mais rápido possível, né? Independente da idade. Porque não é a idade que o recrutador tem que avaliar. Ele tem que avaliar o que ele tem de experiência. Mas assim, gente, querendo ou não, a lei diz uma coisa, mas na prática é experiência, é idade, tudo que não poderia nem pedir. E tem vagas que eu fico pensando assim, gente, o recrutador ele coloca tudo que a lei nem autoriza, eles põem lá tanto de experiência. Nem pode. Mas tá lá no processo seletivo. O povo fica. O povo não sabe nem. Por isso que eu falo, o trabalho da pessoa que fica ali avaliando os processos. Se você pegar descrição de vagas, você consegue, se tiver um advogado querendo ganhar dinheiro em cima de empresa, é só pegar as descrições de vagas. Tem algumas que já estão fora a CLT, só para anunciar uma vaga. Então, assim, quando a gente vai para a rede social e a gente fala de etarismo, algumas pessoas falam assim, que isso? Depois que você tem a oportunidade de chegar na entrevista, e isso é um posicionamento meu, até porque eu trabalhei anos em RH, gente. Então, infelizmente ou felizmente, existe o perfil da vaga. Quando é lançada uma vaga, a gente já sabe o que você quer, o profissional que você quer contratar. E nem todos os profissionais que passam no processo, ainda mais agora com a inteligência artificial, a quantidade de candidatos ela é muito grande para vaga. Às vezes tem uma vaga e 1.400, vou nem botar 1.000, mas 400 currículos. Como que você vai fazer uma triagem de 400 currículos? Você vai fazer eliminação. Então, vai começar, faz lá um filtro. Eu quero dessa idade, dessa idade, dessa idade. E tá. Dali você vai selecionar e vai tirar para o processo aquelas currículos que a própria inteligência artificial separou. Vânia, eu acredito que uma pessoa acima de, vou nem falar 35, até 40 anos, eu acho que ainda dá para competir legal num processo seletivo. Acima de 40, eu acho que já fica mais difícil, porque acabam fazendo o filtro. Existe o filtro, gente. Qualquer plataforma. Não é, você nunca vai ser chamado pela GUP. Não é isso. É porque tem filtro, não tem jeito. Então, esse filtro, passar por esse filtro, que é o mais difícil, que é o problema, né? Como driblar o filtro. Mas isso aí é papo para outra hora. Mas, assim, o etarismo é a queixa da maioria das pessoas que já estão com uma certa idade, né? Também, é 2, né? Eu também tenho aquele que eu não sei por onde começar, eu não sei para onde que eu vou seguir, e também tenho aquele que eu tenho experiência, mas eu não sou chamada para entrevista. E agora? Né? Então, é isso. Às vezes é um erro que tá ali no seu currículo, ou a forma de você se posicionar no LinkedIn. Eu costumo dizer que não adianta você ter um currículo bonito e você ter um LinkedIn bonito. Se você não faz nada para mudar, você precisa se posicionar. Então, dentro do LinkedIn, eu preciso me posicionar. Eu preciso estar visível. É aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, eu preciso mostrar pro mundo quem sou eu. Né? Eu preciso mostrar para ele o que eu faço, o que eu tenho de melhor, quais são os meus valores.
qual é a minha experiência. Então não adianta, a gente chama de currículo criativo. É aqueles que tem feito no Canva, que você bota desenho, coloca foto. Não adianta você ter isso. Se você sair colocando o currículo para todas as vagas que você vê na frente. Você precisa ter um objetivo, precisa ter um caminho, uma clareza do que você está buscando e se posicionar. Gente, uma coisa, eu parabenizo vocês. Que ô coisinha chata é fazer currículo, né? Eu acho, gente. Para nós, entre aspas, assim, é o trabalho, mas por isso que fala, cada um dentro da sua área. Porque, gente, dá trabalho, tá? Dá Organizar. E o pior, que a orientação é para cada vaga, para cada cargo que você está concorrendo, é um currículo. Por quê? Exatamente isso que ela está falando, para direcionar. Então, é cansativo. Exato. E o ideal não é nem você ter 10 currículos, não. Vamos lá, qual é o seu objetivo? É área de vendas? Então você vai se candidatar para a área de vendas. Vai adiantar eu ficar fazendo um currículo para administrativo, um para logística, um para. Não, não o que você quer. Então vamos focar, vamos ter um foco. Aí você vai mandar só para aquelas vagas que você tem foco. Ah, mas e se eu não conseguir? Você vai. Pensamento negativo atrai coisas negativas. Então vamos focar no positivo? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir na área que eu quero. E aí as coisas acontecem. É isso aí, gente. E acho que isso que a Thaís falou é o maior problema que tem. Não só para quem está tentando transição, para quem está tentando recolocação, ou para quem está tentando o primeiro emprego. É a questão da nossa mentalidade. Porque a nossa cabeça, ela dita muitas regras para gente, né? E ela pode ser um limitador. Porque sempre, se você for... Uma é a comparação, né? Porque fala assim, ah, poxa, tem tantos candidatos bons. Isso é verdade, tem muitos candidatos bons. Mas você tem que. É aquilo, o que você tem de diferencial? Então você tem que apostar no que você tem de diferencial. Quantas pessoas, na época que eu fazia entrevistas, a gente até optou por pessoas que tinham menos, vamos dizer assim, experiência ou menos qualificação, certificações, enfim, para dar oportunidade para aquelas pessoas que demonstraram algumas habilidades que são inerentes ao cargo, como a que a gente falou aqui, né? O que você pode, por uma forma de se portar, uma forma de questionar algumas coisas, ou na forma de você fazer uma pergunta e ela responder uma pergunta simples, mas ela traz de uma forma diferente a sua resposta e fala assim, não, essa pessoa, ela é o que eu quero. Porque tem coisas que a gente aprende, a gente ensina, a gente pode aprender. Então não se deixe levar, né? Os nãos também, tem que ter resiliência para receber os nãos. Se você, igual a Alice, né, do Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, isso que ela está falando é muito sério, porque tem momentos que a gente se perde, sim, porque você fica tão focado que você precisa, entra a necessidade, eu preciso, aí você entra no desespero. O desespero é o que desbanca, o que acaba com qualquer profissional, né? Porque a ansiedade vem, aí a gente não tem que você fica paciência. frustrado com aquilo. Eu tô tentando e não saio do lugar. Então, quando a gente consegue manter a calma e ser seguro no que a gente faz, aí sim as coisas começam a mudar. Né? A questão do medo, da ansiedade, de você ficar desmotivado. A gente entende tudo isso. Por isso que a gente sempre faz um planejamento para que a gente diminua. É igual na entrevista. Todo mundo fala assim, ah, eu tenho pavor de entrevista. A gente sabe. A gente também tem medo de fazer até uma pergunta para você e você vir com outra, né? Então, a gente fala, tá com medo? Vai com medo. Mas dá o seu melhor sempre, né? E tenta não deixar o medo, não demonstrar quem você é, o que você sabe fazer, porque isso que acaba te deixando mal. Porque você fala, poxa, poderia ter dado melhor, mas eu fiquei tão inseguro. Então, a gente até passa, eu passo, né, uns treinamentos para entrevista, antes da entrevista, o que faz antes, o que faz na hora, o que faz depois. Porque, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque é cuidado com a gente teme para não ter que ficar doente, né? E isso acaba adoecendo a gente. Então, a gente vai vendo caminhos pra gente não cair nessa armadilha que a gente chama. É verdade, gente. Né? E é muita gente boa que fica fora do mercado e se sente mal, né? Porque, assim, eu tava conversando com algumas pessoas e falando do luto. A gente pensa que quando você perde o emprego, você passa pelo luto. Então, no primeiro momento, você fala assim, caramba, tá, legal, saí, vou conseguir outro. Feliz depois. Aí depois que vai passando o tempo, você fala assim, aí começa a ansiedade. Não pintou nada.
E agora? Como que vai ser? Então, se você não tiver um planejamento, e o que eu sempre falo é cuidar, eu falo que cuidar do LinkedIn, cuidar, estar sempre se mantendo atualizado, fazendo cursos, isso é cuidar da sua carreira. Não dependa da empresa. A empresa não paga curso para mim, então eu não vou participar. Hoje, então, com a internet, a gente tem vários conteúdos que são legais, que estão disponíveis, que dão dicas. Então, uma das coisas que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo: cuidar do seu LinkedIn é cuidar da sua carreira. E às vezes a gente está tão focado no trabalho em si e a gente deixa de cuidar da nossa carreira. Sim. Aí quando as coisas, né, acontecem de o ciclo terminar, aí você se encontra perdido. Por onde eu vou começar? E uma coisa que eu aprendi, e que a gente vai falar depois, né, em outro episódio, vou ir mais junto nesse ponto, é que sempre quando você pensa que não tem solução, você se surpreende. Você abre uma porta que você fala assim, nossa, que legal, é possível, deu certo. E quando é uma transição de carreira, é muito gostoso você olhar para trás e ver que os seus planos, eles estão sendo estabelecidos. Mas, gente, eu estou falando de experiência própria, não é fácil. Então, eu indico ter uma rede de apoio. Tem tantos amigos que já me ouviram chorando, falando assim, ai, meu Deus, ai, como que vai ser? Porque isso é real. Eu não estou aqui para contar mentira para ninguém. É verdade. A gente passa por isso. E a sensação de você não conseguir é muito pesado. Toda hora você faz um processo. Agora eu já até me acostumei. Eu falei assim, é mais um e-mail, porque os processos, eles também são grandes, né? Tem processo que você até esquece da empresa, aí chega uma resposta. Eu falei assim, mais um não, mais um não. Uma hora vem sim. Então, realmente, então, mas até você conseguir essa leveza, é muito difícil. É muito difícil. Mas também precisa estar preparado. Porque se você tem condições de aguardar, né? Da mesma forma que tem a vaga, a empresa ideal, a vaga ideal, eu acredito que também tem o candidato ideal. Você pode ser até o candidato ideal de uma outra vaga, mas você conseguir superar isso e aguardar, que é o grande X, né, da questão. E o que você orienta para os seus mentorados enquanto esse prazo? Porque nem todo mundo consegue rápido, ou não consegue. Não sei, tô perguntando. Depende. Tem uns que conseguem, tem outros que não. Na verdade, você precisa seguir o que a gente fala, né? Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de LinkedIn. Você não precisa gostar. Tem que fazer. Tem que estar lá, entendeu? O LinkedIn, ele todo mundo sabe, é a maior rede profissional do mundo. Só você não vai estar lá. Então você tem que estar lá. Gente, e não é só para administrativo, para vendas, ou, tipo, carreiras de nível sênior, não. Até um professor de educação física tem um LinkedIn, sabe? Então, assim, não desmerecendo nenhuma profissão, mas o que eu quero dizer é que todo mundo pode estar dentro daquela plataforma. Até mesmo quem nunca trabalhou, que as oportunidades começam de lá. Então, você precisa seguir um passo a passo. Então, eu passo para os meus mentorados. Olha, é esse passo aqui. Vai que você consegue. Uns ficam pelo caminho. Faz a mentoria e depois desiste. Porque cai naquela frustração. Poxa, eu fiz, não adiantou, não consegui. Mas tenta. Para uns, vai acontecer da noite pro dia. Para outros, vai durar um pouquinho mais. Mas a nossa força de vontade tem que estar acima de tudo. E, claro, posicionamento. Participa de grupo de networking. Vai lá, participou de palestra. Comenta também, coloca que você participou. O mercado gosta de quem está em movimento. E se a gente não se movimenta, a gente não é visto. A gente precisa dizer isso pro mundo, né? Então, eu sempre oriento eles a isso. Tem um passo a passo e você precisa seguir, né? Já entrou uma mentorada que falou assim, olha, eu quero muito sair da área de vendas, eu quero ir para a área administrativa. Tudo bem. O que você está fazendo para buscar o seu diferencial para entrar numa área administrativa? Nada. Como é que você vai conseguir? A gente começa, a gente começa a fazer uma reflexão com o candidato. Vamos refletir. Vamos olhar para a sua trajetória. O que você pode fazer para mudar o seu... Não é o ambiente que eu vou falar, mas o seu hoje, o seu presente, o seu momento atual. O que você pode fazer para isso? E aí você começa a pensar, a refletir. Tem que fazer assim, tem que fazer daquele jeito. A Thaís falou a verdade. E quando consegue, eles falam, Thaís, se eu não tivesse seguido o que você falou, eu não teria conseguido meu emprego. Eu fiz com uma jovem, uma mentoria recente.
Durante a mentoria, ela participou da entrevista e tudo mais, ela começou acho que essa semana Que legal. a trabalhar. Ela tava saindo de um emprego em um mês, tava começando já a procurar outro jovem, e ela quer área de TI. Então ela já, em menos de um mês, fez a mentoria e já conseguiu um outro emprego. Seguiu o passo a passo que eu falei pra ela. Então, assim, ela, nossa, se não fosse por você, eu não teria conseguido. E na verdade. E não é só por mim, na verdade, né? A pessoa também teve a se força de esforçou, vontade né? de ir lá e fazer acontecer. A gente só dá o É empurrãozinho. verdade. E isso que a Thaís falou, gente, é muito sério. Porque a gente acredita em tanta gente, mas a gente às vezes desacredita no nosso potencial. Uhum. E isso é o maior sabotador. Eu lembro quando as minhas amigas estavam aprendendo a dirigir, eu sempre entrava no carro com elas. Aí elas com medo, né? Aí ficava assim, vamos, Vânia. Eu falei, vamos. Ficava lá e a gente fazia alguma coisa, você segurava assim, não, é assim mesmo, no início tá, é assim mesmo, vai passar. Mas eu mesmo, quando Cheio de foi a medo. minha vez, É. não, eu não tive. Eu não tirei a carteira, eu não tirei. Eu não consegui avançar. Mas eu sempre estava ali disposta a ajudá-las naquele momento que é crucial. Porque não basta você estar só com a carteirinha. Passar na Não. prova é uma etapa. O negócio é depois, ter coragem de pegar o carro. Quantas pessoas conseguiram passar na prova e não dirigem? Porque não tem a coragem de prosseguir. Então, isso que ela está falando, esse apoio, né? Aqui eu fiz a ilustração com a direção, Sim. mas só que é o trabalho da Thaís. Às vezes você já sabe tudo o que é para fazer, mas precisa de ter alguém ali Um empurrãozinho ali. incentivando, te ó, orientando, Incentivo. vai por aqui, Isso não é aí. assim mesmo, isso vai dar certo. Tenha mais paciência. Eu ouvi, talvez, até aquilo que você já, mas sendo de fora, uma pessoa que já está com mais bagagem e sabe que é normal, aquilo para você é um mistério, ela sabe que acontece com outros profissionais também. Então, eu acho que isso é um caminho, né, bem proveitoso, porque quando a gente tem ali um direcionamento, fica muito mais fácil. Ela não vai poder sentar para fazer a entrevista no seu lugar, mas todas as dicas que você pegar e você colocar em prática, vai dar certo, vai fazer a diferença. Vai. Não é, Thaís? Isso aí. E tem mentorado que te pergunta assim, o que que eles vão me perguntar? Tem. Conta um pouquinho dessas coisas Quando pra a gente gente. faz, eu faço simulação de entrevista com os mentorados também. E aí eu sempre. Aquela pergunta-chave: tem alguma dúvida? Aí ele, não. Aí acaba a simulação de entrevista, vou passar o feedback, eu falo: olha, sempre faz uma pergunta pro recrutador. Plano de carreira, o que que ele espera de você? Ah, quais são os benefícios da empresa se ele não falar? Ah, mas qual é a pergunta que ele vai me fazer? O que que o recrutador quer saber de mim? Eu começo a conversar com eles. Olha, gente, eu já participei de diversos tipos de entrevista. Tem recrutador que vai querer saber da sua vida pessoal inteira. Tem recrutador que vai querer saber da sua vida profissional toda. Então, eu costumo dizer que se eu fosse eu recrutando, eu ia preferir o quê? Saber da sua vida profissional. Eu não vou contratar você pessoal, eu vou contratar o seu profissionalismo. Eu quero saber como é que você é dentro do emprego. Então, eu sempre trabalho com perguntas comportamentais e também com um pouco de pergunta técnica, porque depende. Você tem a entrevista com o RH, você tem uma entrevista com o gestor da área, que é um pouco mais técnico ali. Então, vai dependendo. Então, eu sempre falo, olha, as perguntas básicas, mais comuns. Me fale sobre você, qual o seu ponto forte, qual o seu ponto a melhorar, ou qual o seu defeito, que eles costumam dizer também. Como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, por que eu não posso te contratar? Por que eu posso te contratar? Né? E você sempre frisar o que você tem de diferente e que tem aderência com a vaga, né? E aí mostrar-lhe o seu diferencial pro recrutador. E é assim que você é chamado, quando ele vê que dá aquele match, como a gente chama, né? Ô, Thaís, você falou uma coisa. Você já viu na internet que as pessoas criticam tanto essa pergunta? Como você se vê daqui a 5 anos? Não. Nunca reparou? Não. As pessoas criticam demais essa frase. Mas eu acho uma pergunta boa. Eu também acho super pertinente, porque se a pessoa não consegue ver aonde ela vai estar daqui a 5 anos, gente, essa pergunta. Mas eu já vi vários vídeos Nunca desses. cheguei a ver, não. Mas... Já vi vários, a pessoa fala assim, aquelas perguntas, onde você vai estar? Gente, eu acho que faz todo sentido essa pergunta. Faz. Que bom. Por que faz sentido? Eu quero saber o que você pensa da sua carreira. O que você planeja para o seu futuro? Na minha escola, na antiga escola, né? Tinha um professor meu que ele falava assim: você vai fazer uma carta, você vai escrever tudo o que você deseja daqui para frente. Você vai guardar. Daqui a 2 anos você abre essa carta e vê se você fez algum passo, alguma coisa mudou na sua vida. E eu fiz. Um dos objetivos: entrar na faculdade, trabalhar.
consegui necessariamente nessa ordem? Não. Comecei a trabalhar primeiro, depois eu entrei na faculdade. Tudo bem. Quando eu olhei a carta, falei, caramba, e não é que dá certo? Eu planejei uma coisa e consegui, pelo menos, iniciar ali meu planejamento. O que eu queria para daqui a 2 anos. Então, o recrutador, ele sempre quer saber o que você quer para você, como um profissional. Como é que você se vê no futuro? Né? É sempre pro lado profissional. Esquece o lado pessoal. Profissional. Não tem como você não fazer essa pergunta ou não achar valor nessa pergunta. Porque se a pessoa ela não consegue projetar o que eu quero, onde eu preciso estar fazendo, o que eu espero para o meu futuro profissional e até pessoal mesmo, né? Aí não quer dizer que você... eu quero, de repente, estar fazendo um intercâmbio, né? Daqui a 5 anos. Ok. Eu quero... já está morando sozinha, até que se colocar algo nesse sentido, nossa, tá buscando a independência para quem é mais novo. Então, tudo isso você consegue tirar ali informações de como é o perfil desse candidato. Sim. Porque, como a gente falou, tem as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Então, elas vão estar, vamos dizer assim, uma agrega a outra, uma complementa a outra. Então, eu fico... Procura, agora vai aparecer, porque Vou procurar, que quando você toca no assunto, começa a aparecer, né? Então, com certeza. vai aparecer essas perguntas que as pessoas... Eu já vi muita gente que faz vídeo para mudar, te ajudar, né, na carreira, e criticam essa pergunta, e eu acho ela muito válida. Sim, muito. Né? Eu posso até mudar um pouquinho, mas eu gosto de jogar. E por que eu sempre peço para frisar no lado profissional? Porque quando... Não tem problema você falar, igual você falou do intercâmbio e tudo mais, é um lado pessoal? É. Mas tem gente que já leva para outro lado. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter uma casa... Você começa a falar coisas totalmente aleatórias. Você pode casar, você pode ter filho, tá? Mas e o seu lado profissional? O que você quer ser? Eu quero ser um executivo, eu quero ser um gerente... Pô, tem um espírito de liderança, quer crescer dentro da empresa, isso é ótimo, né? Então você pode até falar do seu lado pessoal, mas cuidado com o que você vai falar. Porque senão você acaba falando coisas que não tem sentido, que não tem nada a ver, e aí isso te elimina da entrevista, né? Então, você quer casar, ela não se vê aqui com a gente. Exato, não se vê construindo o seu próprio futuro. Igual você falou, não é a empresa que vai te dar as armas, é você. Né? Você que tem que buscar o seu. Se a empresa não tá te dando um curso... Tudo bem, procura um sozinho. Hoje em dia tem tanto curso online gratuito para você se especializar, né? Então a gente tem que procurar fazer a nossa própria carreira. É verdade. Né? Agora vamos lá. Quando o assunto é carreira, qual o principal erro que as pessoas cometem? Principal erro? Poxa, Thaís. Principal. Há muitos. Olha, tem muitos. Tem muitos. Mas o principal que eu acredito, assim, é achar que só um diploma serve. É o suficiente. E não é, gente. Diploma já passou há muito tempo. Até mesmo o inglês já passou de ser o diferencial ali. Hoje em dia se torna obrigatório, né? Você tem uma língua estrangeira. É verdade. Então, assim, o que eu falo? Posicionamento. Networking. Eu acho você ter clareza do que você quer, né? Então, se você não tem clareza, você tá aí pro mundo. E não é bem assim que a gente quer, né? Se não é aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida vai te levar. Vai te levar pra as ondas estão batendo aí. Que você nem quer. Então, assim, acho que o principal erro é esse. Achar que eu tenho um diploma, tô feito. Não. Tem gente que nem faculdade tem um super cargo. É verdade. O que contou? Experiência. Experiência e também, eu acho que, assim, a atualidade. Porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Sim. Então, a própria inteligência artificial, ela trouxe pra gente um patamar diferenciado. Então... E hoje, quem sabe mexer mesmo com inteligência artificial, tá feito. Então... É um super diferencial que tem dentro de uma empresa. Porque você vai usar a inteligência artificial em qualquer área. Vai. Qualquer área você vai colocar ali, né? Colocar a inteligência artificial para trabalhar em seu favor. Seja através de melhorias num sistema, ou seja para facilitar a comunicação com os seus clientes, enfim, vai ser proveitoso. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente fica muito preso ao tradicional, e sendo que você tem recursos hoje, o próprio... Até as plataformas mesmo. Sim. Você tem tanta gente de outro país que fica me adicionando no LinkedIn. Ah, eu também. Aí eu fico pensando, gente, o que essas pessoas têm? Mas aí você vê que a própria plataforma ela já traduz o conteúdo que é disponibilizado. Então, tem recursos. A gente tem que aprender, como ela falou, aproveitar esses recursos que já existem pra gente, né? Isso a gente precisa ter clareza no que a gente quer.
né? E o mais importante, autoconhecimento. Se a gente não tem como. autoconhecimento, não tem como a gente falar de carreira e não falar sobre autoconhecimento. Pois é. A gente precisa se conhecer, saber nossos pontos fortes para poder seguir em frente e conseguir encontrar ali, né, a vaga que é ideal para o nosso perfil. Agora vem uma pergunta de outro. Hum. É possível pedir aumento ou promoção no trabalho? É. Esse tipo de atitude prejudica ou valoriza a imagem do profissional? Valoriza. Por quê? Eu não acho que prejudica, tá? Eu acho que valoriza muito, mas você também tem que saber pedir, né? Não, vamos falar assim, eu preciso de um aumento porque o meu salário eu não tô dando conta de pagar as contas de casa. Isso é uma necessidade pessoal. Então, para você pedir um aumento, uma promoção, que seja, dica de ouro aqui, tá? Você precisa entregar resultados, dados, valores, mostrar o que você está fazendo de diferencial para você conseguir uma promoção. Não é só, aumenta meu salário aí. Seu chefe vai falar assim, por quê? Por que eu tenho que aumentar o seu salário? Pra valer? O que você tá fazendo de diferente dos outros? Tem até um vídeo que circula, um texto que circula no LinkedIn, que é de exatamente isso, que o rapaz veio e falou, poxa, o novo funcionário chegou, já foi promovido. Aí vem a história da banana. Eu pedi para ele ir lá embaixo comprar uma banana. Vai lá, tô te pedindo aumento, você quer que eu vá comprar banana? Vai lá. Aí ele foi. Voltou, ó, não tem banana. Tá aqui o dinheiro. Aí o novo foi lá, ele pediu para comprar banana, falou assim, olha, não tem a banana, mas ele tem maçã, laranja e manga. E a banana chega amanhã. E eu já pedi para ele reservar uma dúzia de bananas, da prata, não sei o quê. Nananana. O rapaz veio com um combo de possibilidades. Não trouxe. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí, tipo assim, olha, agora eu te pergunto, colocando na balança, deixou para o próprio rapaz que foi pedir o aumento decidir. Olha a diferença. Você simplesmente trouxe o dinheiro e falou, não tem banana. Acabou. E muita gente que tá assim, não tem banana, não tem banana. Sim. Né? Mas é isso. Que é o aumento. É isso. Para você pedir um aumento, você precisa trazer dados, trazer valores. O que eu tenho de diferente? O que eu tô fazendo de tão diferente assim que eu preciso de um aumento? Que aumento todo mundo quer. Pois é. Né? Quem não quer trabalhar pouco e ganhar muito? Pois é. Todo mundo quer. Que ótimo, vamos lá. Quais dicas você daria para quem quer mudar de área? Para quem quer mudar de área. Estude a área que você está buscando. Vou dar um exemplo do case que eu trouxe. Era um rapaz da área da educação, e queria ir para a área de tecnologia. Então, o que você faz? Eu vou olhar ali o setor de tecnologia, dados. O que eu preciso ter para entrar na área de dados? Vou pesquisar ali as empresas, o que estão buscando mais. Fazer cursos, participar de palestras, de fazer networking, se posicionar no LinkedIn, no mercado, conhecer o mercado. Aí sim, você vai conseguir ver as habilidades que você tem para encaixar na área nova. Essas são as minhas dicas. Uau, dica de ouro, hein, gente? Vamos lá. Como vencer o medo de mudar de área de atuação ou de empresa? Medo. Eu acho que medo a gente sempre vai ter. Né? Não tem como eu falar e eu não tenho mais medo. Você sempre vai ter. Nem que seja um friozinho na barriga, aquela insegurançazinha. Mas você precisa ter clareza, se conhecer. Use e abuse do autoconhecimento. Porque, gente, é a melhor coisa que você tem. A melhor coisa que você faz. Quando a gente se conhece, ninguém derruba a gente. E aí você consegue entender o ponto forte que você tem. Consegue entender o ponto que você tá melhorando. Aí você consegue ali vencer o medo. Você consegue ter confiança. Ter mais confiança em si mesmo. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de entrar numa nova área. O medo, gente, eu acho que, como a Thaís falou, ninguém vai para um desafio, né? Antes da gente começar, né, aqui, a gente fala assim, não, o início é o mais complicado, startar é o mais complicado, mas depois flui. E é assim na vida da gente. Não vai ser o mundo perfeito. Eu acredito que até grandes atores, que eles estão sempre no cinema, que ganham, e falam assim, como que é esse papel? Pode reparar, que eles falam assim, qual foi o diferencial? Todo trabalho é um trabalho que vai dar aquele frio na barriga, que vai dar aquele certo, vamos dizer assim, ansiedade inicial, né? Principalmente quem faz ao vivo teatro, né? Que o pessoal sempre fala disso. Então é comum você ver os artistas pontuando dessa forma. Não, cada trabalho tem o seu valor, é diferente, que eles estão sempre fazendo papéis. E a gente também, no nosso dia a dia,
independente da área, você sempre vai ter aquele desafio que você vai encontrar ali, ou um assunto novo que você vai ter que estudar. Sempre vai ter aquele desafio. Então, eu acho que é difícil mesmo, por mais que você tenha muita experiência, acho que quando você perder esse friozinho na barriga, eu acho que já perdeu muita coisa junto, Já. né? Já Gente, eu foi. sou palestrante. E aí, uma vez perguntaram pra mim assim: ah, mas você não fica com vergonha? Você não tem medo de falar em público? Você acha que você fala tão bem? Você não tem isso? Eu falei, gente, eu tenho. Antes de eu chegar na sala, eu já tô assim, ó, nervosa. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Aí, se eu errar, não sei o quê. Você começa a pensar tanta coisa, mas aí quando você entra, inicia, você vai embora. É. E às vezes você passa até do tempo. Normalmente, palestra o quê? Dura 1 hora e meia no máximo. Às vezes você acaba passando ali um pouquinho de tempo, porque quando você foi ver, fluiu tão bem, sabe? Todo mundo tá participando. Então, assim, eu faço muito palestra sobre carreiras, não foi à toa que eu criei o Conexão RH, né? Junto com a minha parceira. Então, assim, a gente tem aquele frio na barriga, a gente tem aquele medo, tem aquela segurança. Será que vai dar certo? Será que não dá? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou esquecer? Mas quando você vai ver, Já já foi. foi. É. É só o iniciozinho. Depois você vai embora. Então, assim, medo a gente sempre vai ter. É só a gente Quanto saber mais- lidar com ele. Quanto mais confiança a gente tiver, o medo vai embora. É, ele pode até Ele vai bater na... ficando pequenininho. ele pode até bater na porta, mas vai ter que, É. ter que correr. Que ótimo, vamos lá. Qual a melhor recomendação para os iniciantes que ainda estão em busca do primeiro emprego ou não sabem o que querem fazer profissionalmente? Ainda tem? Tem. Alguém que vai... Pior que tem. É mesmo? Ai, Tem. meu Deus. E eu vou aproveitar e vou trazer um outro case aqui. Tem um mentorado meu que ele não fez faculdade, ele tava terminando a escola e falou assim: Thaís, eu quero trabalhar. Eu falei, tá bom. Né? Eu comecei a conversar, fazer aquela reflexão ali. O que você tem de bom? Pensa na sua escola, na igreja, acho que ele participava da igreja também, participava de alguns projetos. Eu falei, o que você tem de bom? Vamos trazer isso pra cá. Beleza, a gente foi, montamos o currículo e conseguiu um emprego na área da saúde. Ficou por temporário, por 1 ano, terminou o contrato, saiu, quero outro. Aí entrou na área de vendas. Tudo bem. Aí, a área da saúde não é pra mim, não gostei, vou tentar área de vendas. Tentou a área de vendas. Só que ele se descobriu que não era o que ele queria também. E hoje em dia, jovem de 17, 18 anos, hoje em dia não, né? Há muito tempo, né? Eles precisam se alistar, principalmente homem. Tem que se fazer o alistamento e tudo mais. E ele não se alistou no exército e tudo mais, ele fez um concurso pra Marinha. E aí, o que ele fez? Eu quero entrar na Marinha. Né? Justo. Passou lá, tá fazendo todos os testes pra poder passar pra Marinha e tudo mais. E aí ele falou: vou continuar no meu emprego, tá onde eu tô hoje. Quando eu entrar pra Marinha, eu saio. É o que ele quer? Não, mas ele tá construindo uma bagagem, uma trajetória, ganhando experiência, construindo, se desenvolvendo pra poder entrar dentro da Marinha. Ah, Thaís, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você que pensa. Tem muita coisa que você aprende do lado de fora que você pode levar lá pra dentro, né? Dependendo do que ele for fazer ali na Marinha. Então, hoje em dia tem muito jovem que não sabe. Eu não sei que faculdade que eu vou fazer, eu não sei qual emprego que eu quero. Gente, o primeiro emprego é só o primeiro passo. E a clareza que você É falou. a ponte. Não quer dizer que eu vou entrar, por exemplo, numa loja que eu vou ficar 20 anos na loja. eternamente dentro daquela loja. Não. Aquilo ali é só o primeiro passo. E a gente só aprende testando. Vamos testar. Segundo ele, a área da saúde não é pra ele. A área de vendas não era pra ele. Vou tentar a Marinha. Marinha, eu tô me encontrando. Quero. Tá tudo bem. Eu comecei como jovem aprendiz numa academia. E fui seguindo. Era o que eu queria? Não. Quando eu comecei a fazer a faculdade de RH, eu era recepcionista da academia. Falei, gente, eu não quero ficar aqui pra sempre. Eu quero entrar na minha área. E tô aqui. É verdade. E uma coisa que você falou que é assim, super importante e empolgante, porque eu já pude também falar isso para algumas pessoas. Quando você inicia, infelizmente, você não tem muito como escolher, né? Porque você tá, o nome já diz, está iniciando. Sim. Porque não tem como você já querer entrar numa empresa e já querer um cargo de liderança. Tem pessoas que Nível sênior. já quer lá Não. um outro posto, tipo assim, tem que passo a passo. E como ela falou, tem muitas pessoas que às vezes até ficam numa área porque o objetivo dela é concursos, concurseiros. E tá tudo bem, porque para você fazer um concurso, você precisa ter dinheiro, para você fazer a inscrição, você precisa de ter Fazer um preparatório. um preparatório. Então, tudo isso, ainda que você esteja trabalhando numa área, mas você está desenvolvendo, também acontece muitos profissionais que estão trabalhando e estão fazendo a sua faculdade. Então, Sim. precisa de ter esse trabalho, leve a sério o trabalho, porque já aconteceu de ver muitos profissionais que, porque eu não quero ficar nessa área, e começa vai a levar largando. o trabalho assim, sem comprometimento, não dá ali o seu melhor, já que você se propôs, né, gente, a fazer o trabalho, então procure fazer o seu melhor. Porque
se você perder o seu trabalho, ele vai prejudicar o seu planejamento. Porque você tem que sair daqui. Eu me lembro direitinho quando eu fui para Conexão RH e eu conversei com a Amanda. A Amanda vai vir aqui também, gente. Então tem que ter clareza aonde você quer chegar. Então, quando eu saí, eu ainda não estou aonde eu quero chegar. Mas eu estou. É muito bom você saber que você está indo na direção daquilo que você quer. Você tem um direcionamento, né? A gente, foi como você falou, a gente vai galgando ali tudo que a gente quer, tudo é um passo a passo. Ninguém nunca começou daqui, a gente começa daqui. A gente fala assim, eu não quero trabalhar em farmácia, é muito ruim, é de domingo a domingo. Eu não quero trabalhar em loja, porque é de domingo a domingo, não para feriado, não sei o quê. Gente, não quer dizer que isso vai ser para sempre. Né? Você começa ali, vai ganhando experiência, vai ganhando bagagem, vai estudando, vai conhecendo. Como eu falei, testa. Não é uma área que eu quero, tudo bem. Então vamos ver, vamos pesquisar as áreas, vamos ver o que você quer, o que você acha que é bom pra você e vai testando, né? Para quem tá iniciando, estudar é a melhor coisa. Estuda, pega, gente, jovem aprendiz, até estágio de ensino médio, 6 horas por dia. E também, assim, na própria faculdade, eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Sobrinhos, filho dos primos, né? Tudo família. É tudo família. É assim, eles entram, eu fico muito orgulhosa, porque a gente, no momento que a gente está vendo a juventude com a cabeça um pouco bagunçada, e você vê ali, recentemente, a Lorena, se até olharem lá nas minhas redes sociais, vão lá dar um apoio para ela. Ela quer participar de um trabalho que vai ter na faculdade, né, em Minas, um congresso de nutrição. E eu achei tão bacana que ela foi arrumar um jeito dela participar desse congresso, porque não é só a passagem, né? É o tempo que vai ter que ficar, hospedagem, e, né? Enfim. E ela criou essa rifa para poder levantar. Eu falei assim, vou te ajudar, porque, gente, falta tanto, a gente vê tantas pessoas que ficam incentivando, às vezes tem até condições de fazer, mas não tem interesse de participar. Os pais podem chegar lá e bancar, e vai lá e participa. Não, eu não quero. Simplesmente eu vou fechar. Não quero, não tem interesse de participar, porque não é obrigatório, então eu não quero participar disso. Então vai deixando de lado. Então, quando você encontra um jovem que, mesmo com toda a dificuldade, ele quer, poxa, isso queima o nosso coração. Sim. De ver ali o esforço e a vontade de aprender. Porque quando você fala de desenvolvimento, de mentoria, também parte muito do desejo do outro. Eu acho que é uma coisa importante, eu não sei se a tua visão é essa. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu quero, ela já tomou a decisão mais difícil, que é você entender aonde você está e, de repente, eu não consigo sair daqui sozinha e eu preciso de ajuda. Então, é muito valioso quando uma pessoa chega e eu quero. E até um recado para os pais, né? Sim. Quando os filhos se posicionarem, eu quero fazer alguma coisa. Ainda que você não concorde, fala assim, meu filho, então, incentive. Vamos ver com um profissional, ó, tá a Thaís aqui. Vamos procurar um profissional que possa te ajudar melhor, para você ver se é isso mesmo que você quer fazer? Então, incentive o seu filho a se descobrir, porque no início... Aqui hoje a gente está falando mais dos mais jovens. Então, no início é bem difícil mesmo você optar, saber para que lado seguir. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Às vezes o mundo te empurra, né? Às vezes na nossa vida, tipo assim, é o que tem, vambora, você entra aí. Quando eu comecei, assim, a minha vida profissional, eu fiz tudo sozinha, eu, minha irmã, né? Então a gente procurava sozinha, botava currículo de porta em porta, era currículo impresso. Então, assim, era outro mundo. Hoje em dia não, é tudo online, a gente tá aí, tipo, eu tô aí pra ajudar todo mundo. Então, eu sempre falo, nada melhor. Você pode fazer sozinho, mas nada melhor do que você ter uma pessoa para te ajudar a clarear as ideias. E aí te dar um direcionamento melhor, porque a ideia é essa. Verdade. Né? Dar esse direcionamento, porque às vezes é o que falta. Né? A pessoa tá tão... E eu não falo nem só para os jovens, a gente sabe que início de carreira é ruim, mas até mesmo para quem tá desempregado, ou para quem tá buscando uma promoção. Ou então tá buscando um cargo acima do que eu já tenho. Eu sou um gerente e eu quero me tornar um diretor, mas dentro da minha empresa não tem como. Você não vai buscar outra empresa? Tudo bem, mas você sabe como fazer isso? Não. Então, busca ajuda, busca um especialista para te dar direcionamento de o que você tem que fazer para buscar cargos acima do seu. Né? Então, isso tudo é muito importante. Desde o início da carreira até a vida inteira. Né? Então, tem gente que, infelizmente, precisa sair do trabalho por questão de saúde, por questão pessoal, fica um tempo parado, aí quando quer voltar para o mercado, ainda mais hoje, tá cada vez mais difícil.
Eu falo, se já tá difícil, né? Pra gente que tá aqui trabalhando, estudando, né? E focando em tudo, imagina pra quem não tem nada. É mais difícil ainda. Então você tem que estudar, você tem que ir atrás do seu, né? Foi como eu falei. O seu nome só você que faz. Então não adianta eu esperar alguém vir. Toma, esse trabalho é seu. Não, gente. Procurar emprego dá trabalho. Tá mesmo. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que é difícil, a gente tá aqui pra ajudar. Mas tem gente que ainda não tem essa mentalidade de entender, eu preciso de ajuda. Porque se sente fraco. Eu não sei fazer sozinho. Mas a ideia não é essa. Você sabe. Só precisa clarear suas ideias. É isso. É verdade, gente. Muito bom. Vamos lá. Agora deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Tá. Muitos profissionais dizem que buscam mais sentido na carreira, mas não sabem o que faz sentido para ele. Que eu tô querendo mais sentido, mas não tá. Qual tá o propósito? Qual o propósito? Que dica você daria para quem ainda não descobriu o seu propósito? Gente, propósito não cai do céu. A gente precisa experimentar, a gente precisa testar. Não tem jeito. A dica é testem, porque assim, a gente precisa saber o que a gente quer. Eu preciso ter um propósito. Quando eu comecei, qual era o meu propósito? Ajudar as pessoas a conseguir a recolocação profissional. A ter uma transição de carreira bem-sucedida. Esse é o meu propósito. Eu tô buscando pra fazer isso. Eu estudo GUP, todo mundo tem pavor da GUP. Estudei a GUP, ensino como é que você tem que fazer. Então, assim, você tem um propósito. Qual é o seu propósito de vida? Não sei. Testa. Procura saber. Estuda. Olha com carinho pra sua carreira. Pra você entender qual é o caminho que você tem que seguir. E assim, eu vou falar por mim, sabe? Eu acho que quando a gente descobre, não que tudo que a gente passa na vida, ele é muito proveitoso, né? Traz uma bagagem pra gente. E o que você, depois que você passa por um processo de transformação interior, e você fala assim, não, é isso que eu quero, você tá certo, porque primeiro você atravessa o medo. Você tem que pegar aquela... o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Mas quando você consegue ver, tipo assim, nossa, esse caminho tá legal, tá me dando... Não tem melhor a satisfação pessoal. E depois que você chega a uma certa idade, gente, tô falando por mim, é muito bom. Eu sempre amei, tanto quando eu dava aula, eu já fui professora, quando trabalhar no RH é minha paixão, me formei em serviço social, algo que eu amo fazer, né ali, cuidar, dar palestras, atender as pessoas nas suas demandas, orientar, encaminhar. Foi muito bom, mas essa questão aqui, de sentar na mesa, ouvir, perguntar, compartilhar informações, gente, é uma coisa que está me trazendo muita satisfação, pessoal. E o melhor, igual ao slogan do nosso programa, né, do podcast, histórias que inspiram, ideias que provocam e... histórias que inspiram, ideias que provocam e diálogos que constroem. Hoje em dia, a gente está tendo muita dificuldade de colocar as três coisas. Ouvir o outro, né? Porque você vê, são muitos profissionais, mas cada profissional traz a sua trajetória. Thaís, uma menina nova, que tinha um propósito claro e está aí batalhando na sua empresa e colocando outras pessoas a descobrir o seu propósito. Que coisa mais inspiradora do que isso? E não precisa ser um famoso, porque por que esse programa surgiu? Exatamente porque a gente fica em busca de quem tem muitos seguidores, quem tem a fama. Não é assim que funciona, Thaís? Então, eu vim com o objetivo de quebrar isso. Eu já questionei muitas vezes por que a gente não consegue dar valor. Um amigo, talvez um amigo seu, não vê a Thaís como um profissional de altura, porque, não, a Thaís, eu conheço a Thaís. Aí vê uma outra lá que tem 100 mil seguidores, que na verdade talvez nem, né, tem seus méritos lá, para chegar a um número, tem seus méritos, mas às vezes não tem o conhecimento ou a experiência que você tem. Sim. E às vezes a gente não valoriza. Então eu quis fazer esse canal justamente para valorizar as pessoas que a gente sabe que tem potencial ou que quer mostrar também o seu talento, porque teoricamente a rede é grande, mas você pode observar, as pessoas só valorizam, às vezes está aqui do teu lado, não te conhece, mas não valoriza o seu trabalho, vai valorizar o trabalho de E que às vezes a pessoa faz a mesma coisa que você e ainda assim prefere
não tirando mérito, mas valorizar o outro do que você que já te conhece, sabe como é que você trabalha e tudo mais. E isso mexe muito com a gente. Você fica pensando, caramba, o que que deu errado? Por que que escolheu a outra pessoa e não me escolheu? Será que eu sou tão ruim assim como profissional? Aí começa a vir vários pensamentos. Você acha que a gente não tem medo? A gente tem medo também, gente. Pois é. A gente tem medo, a gente tem frustração. A gente fica, caramba, o que que deu errado? Né? Porque a gente tá batalhando. E a gente não tem um apoio de um amigo nosso, ou que a gente achava que era um amigo nosso. E aí você fica, caramba, escolher outro profissional do que eu, sendo que eu faço a mesma coisa? Ou então, ah, não, ela é profissional, ela faz tal, mas ela tá por hobby, não é o trabalho dela. Não, é o nosso trabalho sim, né? Então isso mexe com a gente também. E foi isso que você falou, né? O apoio, a valorização da gente em si, porque a gente fica com esses pensamentos também. Isso acontece com todo mundo, não é só para quem tá buscando trabalho, é para quem tá no trabalho também, tá fazendo pro outro, né? E é isso. É isso. E viu como é que trabalhar em RH, gente? É isso É aqui, ó. isso. É verdade. Aqui nessa mesa não tem firulas. Muito bom, gente. Bater esse papo sobre profissão e carreira é uma realização muito grande. Agora, vamos lá. Então, cada um vai descobrir o seu propósito. Por favor. Quais habilidades serão mais requisitadas no futuro do trabalho? Comunicação, inteligência emocional. Só que eu acho que vai pegar mais vai ser inteligência emocional. Todas elas, todas as habilidades que você puder imaginar, ok. Mas eu acho que a inteligência emocional ainda vai. Hoje em dia a gente precisa disso, né? De empatia, a gente precisa de respeito com o próximo, se comunicar mais. Eu falo para todo mundo. Todo mundo sabe falar. Se comunicar, nem todos. Né? A gente precisa saber ouvir o outro e entender o outro pra gente poder se comunicar com ele. Né? Então, eu acredito que são as habilidades que mais vão pesar no mundo do mercado. E, gente, eu nunca vi a Thaís até o dia do Conexão. Eu vou abrir isso aqui e volto a dizer, né? A maneira que ela tratou as pessoas, gente, a gente é observado o tempo todo. Quem sou eu? Mas eu já trabalhei com muitas pessoas. Então, a maneira que ela conduziu, que ela recebeu as pessoas, eu observo muito. E eu vi esse diferencial nela. Não, e é muito bom. Eu, com certeza, eu já tenho algumas pessoas para eu trazer aqui para esse canal, né, para entrevistar. Mas eu dou muito valor a essa interação. Eu acredito na conexão. Quando eu falo, quando eu coloco lá no meu Instagram, conectando com Deus e com as pessoas, porque eu acredito no valor disso. Então a gente só se viu uma vez. E eu já convidei a Thaís para ela não me respondeu. Ó, eu jogando no ar. Oh, meu Deus. Eu convidei ela porque, assim, não conheço realmente, eu posso estar errando. Mas eu vi na forma que ela se apresentou ali naquele dia, o respeito que ela estava tratando aqueles profissionais e a forma que foi conduzida, foi bem bacana, bem voltado àquilo que eu acredito, aquilo que deve ser. Porque, infelizmente, há uma coisa muito ruim que está acontecendo na nossa sociedade. A gente está valorizando muito aquilo que parece, né? Tudo que parece, tem tanta mentira na internet que a gente está valorizando porque parece ser o empresário, parece ser o melhor de todos, parece ser o profissional. Então, tem muita coisa boa. Com a menina de finanças, a Kathleen, que veio aqui no outro episódio, a gente estava falando do problema que o brasileiro tem de desvalorizar aquilo que é gratuito, né? E a gente participou do mesmo evento no Sebrae e foi um evento top de linha, sabe? E foi totalmente gratuito. Eu fui quase todos os dias. Só faltei um dia, porque foi o dia da despedida lá da Preta Gil e eu achei que o trânsito no centro da cidade ia ficar ruim. Mas o que eu aprendi foi muito valioso. Ganhei essa música do Tony, de abertura do nosso podcast, do Tony Ventura, gente. Um cara super famoso e super como humano, super acolhedor. Então, não tem como a gente não olhar como os outros palestrantes que estavam naquele dia, que trouxeram assim informações valiosas para quem está tentando empreender. E esse trabalho aqui é exatamente para esses empreendedores, porque foi fácil para você, Thaís, você sair de um ponto e alcançar, abrir a sua empresa e hoje você se considerar consagrada atendendo ali os seus mentorados, os seus clientes. É um trabalho que foi fácil? Não foi fácil. É um caminho, né? A gente acha que a gente nunca vai ser capaz.
Eu já tive esse pensamento, eu não vou ser capaz, eu não vou ter capacidade de chegar e falar numa câmera, de gravar. Gente, a gente precisa fazer muita coisa. E aí, quando eu consigo. Aí você vai querendo mais, gente, eu vou chegar onde eu quero chegar, e graças a Deus eu tô chegando. Então, assim, eu conheci a minha mentora, a minha professora, ela usa uma frase, já até falei pra você, tá com medo? Vai com medo mesmo. E assim, eu encontrei ela por acaso, foi a pessoa. A gente fala muito de conexão. Então, assim, foi a pessoa que fez me conectar com ela. E hoje eu consegui abrir a minha empresa, eu consegui melhorar mais o meu posicionamento por causa dela. Por causa dessa professora que eu tenho, que é a Gabriela Reis. E assim, gente, eu sou muito orgulhosa por ela, porque ela conseguiu fazer com que eu demonstrasse que eu sou capaz de muita coisa, que eu duvidava de mim. E o caminho não foi fácil. Pra você ver, eu comecei em 2022. Só que aí eu só fui sair do papel em 2024. Então, é um tempo? É. Eu comecei devagarzinho, comecei. E a gente vai buscando ali cada vez mais crescer e aprender e mostrar que a gente é capaz. E é a mesma coisa que eu falo para meus candidatos. Eu sei que você tá com medo, mas você é capaz, você consegue. Faz o que eu tô te falando, vai dar certo. Entrevista, se você é visto o tempo todo, entrou dentro da sala, esquece o mundo. Foca ali na sua entrevista. Fala ali pro recrutador o que você tem de melhor. E quando fala, nossa, Thaís, eu fiz uma entrevista tão diferente, foi tão leve, porque eu entendi que era só eu fazer o que eu tinha que fazer. Falei, exato, é isso. É fazer o que você tem que fazer. E fazer bem feito, dar o seu melhor sempre. Não quer dizer que você vai passar de primeira, mas também não quer dizer que você não vai passar. Você vai passar. Uhum. Um não você já tem. Você não tá na busca do sim. O sim vai chegar. O sim vem. É só a gente batalhar e mostrar que a gente consegue. Mas pra gente mesmo. E não pro mundo. Que depois o mundo te conhece. É verdade. O mais desafiador, você falou essa frase aí, foi chocante. Você pode repetir pra gente, porque assim, é pra mostrar pra você mesmo. Depois pro mundo. o mundo vai conhecer. O Inevitavelmente. mundo te conhece, sim. Inevitavelmente. Tudo assim, que a gente faz é pra gente. É mostrar que eu tenho capacidade, que eu consigo, eu vou vencer. O meu sim vai chegar. O mundo só vai te conhecer depois. Primeiro eu, depois o mundo. E vários profissionais, assim, que a gente já vê no mercado, que começaram com uma dificuldade, né? Porque, assim, nunca foi fácil para ninguém. Nunca é fácil. E tem gente que descobriu, dentro desse processo, né? Viu uma oportunidade e alguns são mais corajosos, né? Que fala assim, gente fala assim, meu Deus, eu não vou ser. E o próprio tempo, ele vai te moldando e você vai vendo, não dá para fazer. Não, acho que aqui vai esse caminho. Então, ó, eu vou manter essa minha segurança aqui, então eu vou criar um outro caminho, já que eu vou tentar. E quando você vai olhar assim para o processo, a autoavaliação, como você falou, né? Autoconhecimento é tudo. Porque de tempo em tempo você vai estar ali sempre se observando. Poxa, agora eu cheguei num nível que eu posso pisar mais firme porque eu já consigo dar conta. Então, vai medindo, como a Thaís falou, mesmo que você vá mais devagar ou vai mais com mais receio, ainda que demore um pouquinho mais, se isso vai te deixar mais seguro, mas não pare. Não pare no meio do caminho, né? É não desistir. Não desistir. Eu tenho uma pessoa, gente, eu tô com um monte de... A minha lista de convidados tá, ó, top. A Adriana, ela é uma psicóloga, Adriana Figueiredo, e ela vai vir também participar dessa mesa, para a gente falar de autoconhecimento. E eu tenho o privilégio, ela foi minha terapeuta, hoje eu trabalho com ela em grupo, né? A gente faz esse trabalho de autoconhecimento em grupo, e é uma pessoa que eu falo que ela é maravilhosa, eu sou muito suspeita de falar dela, porque ela foi uma grande incentivadora, porque, lógico que com o profissionalismo dela, né, que é o trabalho dela, mas quando a gente duvida da gente e a gente tem uma pessoa para te impulsionar e falar assim, não, por que não? Porque a gente inventa desculpas, gente. A gente coloca justificativas para não fazer o que tem que ser feito, como até já só faz o que tem que ser feito. E hoje eu tô aqui sentada nessa mesa com esse programa no ar, um sonho realizado, porque alguém também me deu um empurrão. Ela não foi a única, tá? Mas eu coloquei desculpas em tudo. Aí primeiro eu comecei, eu não tenho lugar adequado. Eu tenho que pagar caro para isso. Eu tenho que. Eu não tenho dinheiro para poder fazer isso. Eu não tenho a música. Até a música, gente, que eu queria completa. Até a música do podcast de abertura, que é um orgulho para mim. Até a música surgiu. Então, tipo assim, não teve mais
para onde fugir, a não ser colocar o projeto em ação, né? Sim. Colocar em prática. Então é muito bom. Por isso que eu falei, aqui vocês vão ter histórias que inspiram. Veja a Thaís. É uma inspiração. Então você que está em casa aí, que tem um sonho, que tem um projeto engavetado, não sabe como fazer, eu tenho isso aqui, como que eu vou colocar isso em prática? Procure profissionais que vão te ajudar, que vão te apoiar, ou que vão te ajudar a ressaltar esses pontos positivos, esses valores que você tem e até descobrir, ó, isso aqui você pode se aprofundar um pouco mais. A gente tá. Vai parar? O mundo, ele tá aí, ó, volátil, né? Toda hora mudando o tempo todo, igual a música, né? Tudo muda o tempo todo. Mas Mas você tem que estar o quê? Buscando, caminhando, vai aprendendo também com as mudanças. Não peça ajuda. A gente tem um medo, um desejo de querer saber tudo. Ninguém vai saber tudo. Ninguém sabe. Para esse programa aí no ar e ao ar, eu não vou fazer tudo. Eu não vou sentar aqui, eu não vou sentar ali, eu não vou sentar lá dentro para fazer a edição, não vou fazer a divulgação. Ninguém vai fazer tudo sozinho. Então você tem que ter também essa consciência de que Sim. você precisa também pedir ajuda, né? Acho que quebrar esse orgulho, às vezes o medo de falar que não sabe, também inibe. Tem muito disso? Tem. Qual foi assim, um exemplo que você pode dizer que foi que você considerou? Eu sei que você não pode falar, dar nomes, né? Tem Uhum. toda a questão assim da ética e sigilo, mas algo que te deixou assim, dos dois lados, de você ter encontrado uma pessoa que te chamou muita atenção dentro desse processo de mentoria, ou seja, por não acreditar no potencial ou por ter vergonha ou medo de alguma coisa, enfim, algo que possa estar compartilhando com a gente. Eu tenho a minha mentora, eu falo muito dela, da Gabriela Reis, porque foi ela que me acendeu isso, né? Então eu tinha muito medo. Eu falava, ai, gente, esse negócio de fazer vídeo não é pra mim. Esse negócio de, ai, de eu sentar ali. Não, não era pra mim. Mas é. A gente só precisava de um empurrãozinho. E é como ela fala, começa e depois você melhora. Você começou e você tá melhorando cada vez mais. Então, eu comecei lá atrás, devagarzinho, e hoje eu tô melhorando cada vez mais. Então, eu falo que é uma superação que eu tive pra mim. Né? Eu precisava desse empurrão, ela apareceu na minha vida, sei lá como, que até hoje eu não descobri. Eu sei que não foi pelo Instagram, eu só vi ela em algum lugar. Eu falei, é ela que vai me ajudar a engajar e a me levantar e falar que eu sou capaz. E eu fui capaz de muita coisa. E eu criei o Conexão por causa dela, que eu falei, gente, aqui no Rio, a gente não tem eventos assim, né? São poucos. Normalmente é em São Paulo, é em Minas e em outros lugares. Eu falei, eu preciso ter o meu próprio evento. E eu jamais achei que eu fosse ser capaz para isso. E foi graças muito a Deus legal. deu E o certo. nome, assim, que Foi chama bom, atenção, chamou a Conexão. atenção. Porque, para mim, é isso. Trabalhar com pessoas é você se conectar com elas. É. E o RH é só um símbolo, mas assim, não quer dizer que é só da área do RH, são de várias áreas. O importante é você se conectar, É. né? Por isso que eu criei, junto com a Amanda, né, com a minha parceira, esse evento. E assim, para mim foi uma superação para mim mesmo, pessoal, porque eu achava que não era capaz de muita coisa e graças a Deus eu sou capaz de muita coisa. E muito mais, E muito muitas mais. coisas vão surgir Muito mais. a partir dessa disponibilidade, né? Então, assim, aí você tá de parabéns. Obrigada. E assim, né? A gente já tá acabando, Poxa. mas foi maravilhoso, né, esse bate-papo. Mas agora, só pra gente finalizar, vou pedir para você deixar um recado. A gente já falou muito da nossa experiência, né? Porque os profissionais, ela é uma mentora, mas todo mundo passa por isso. Então, deixa um recado para os profissionais, ou aqueles que estão querendo mudar de carreira, aqueles que estão querendo ingressar, ou aqueles que, já está muito tarde para eu começar, né? Às vezes está, como a gente já sinalizou aqui, uma dona de casa, cuidou o tempo todo da família e agora quer trabalhar. Como fazer? Então, tem muitas dúvidas, né? Então, dá esse conselho, dá essa orientação e deixar um recado para nossa audiência. Bom, eu quero dizer para vocês que não é fácil, tá? É um longo caminho que vocês têm pela frente, mas é possível recalcular a rota, né? Em qualquer momento da sua vida, em qualquer fase, tá? Seja no início de carreira, seja no meio, seja lá no finalzinho, perto da aposentadoria, você pode, você consegue. E é isso, gente. Pra gente ter a nossa transição de carreira, pra gente poder se recolocar no mercado ou conseguir o primeiro emprego, a gente precisa se conhecer, que é o ponto principal. Então, abusem do autoconhecimento. Se conheçam, conheçam seus pontos fortes, conheçam os pontos que vocês têm para melhorar, tá? Que não é um ponto fraco, é ponto de melhoria sempre. E conheçam o mercado de trabalho, para ver o que você se encaixa mais, qual o seu perfil. Estudem a empresa, estudem a vaga, estudem você. Que aí sim você vai conseguir conquistar o famoso emprego dos sonhos, tá? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Recalcular a rota é sempre
válido, é sempre bem-vindo e não tem tempo e nem idade para isso. Uau! Viu? Depois de uma inspiração dessa, vamos recalcular a nossa rota. Porque é assim que acontece com o GPS, né? Quando a gente se perde, recalcular a recalcula. rota. É tão simples, a gente vai recalculando até dar certo. É fazer acontecer. A música desse episódio do nosso canal é justamente faz acontecer. Então, a gente tem que se movimentar. Para fazer acontecer, tem que dar o primeiro passo. Não vai cair nada do céu. Né? Então, assim, eu finalizo esse episódio agradecendo a Thaís e a gente vai marcar aí para a Thaís poder voltar, né, mais vezes, que com certeza ela tem muitas coisas para acrescentar e agregar aqui quando estiver próximo do Conexão RH. Claro. Né? A gente fazer a divulgação aqui no canal. Vai ser bem legal, bem interessante, né? A gente convidar a nossa audiência, né, para participar desse evento. E eu quero te pedir, gostou? Então vai lá, se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário, compartilhem, visitem o LinkedIn da Thaís, o Instagram, para você conhecer um pouco mais. A gente está aqui, mas a gente troca, a gente faz projetos, cada um, ela tem as parcerias. Gente, é conexão. A vida da gente é conexão. Então, que vocês possam ter tirado proveito do papo de hoje, que vocês possam retirar aquilo que foi de encontro aí a uma necessidade, aquilo que despertou, deu insight, e é remanejar, é reprogramar, é refazer. Vamos mudar a rota se for necessário, mudar a direção, mas faça acontecer. Vamos fazer acontecer. Esse episódio de hoje foi com muito carinho, foi muito especial, porque nós pudemos falar um pouco da. Nós somos a verdadeira experiência, né? Viva para vocês, porque é muito fácil você falar do outro ou falar daquilo que você viu, alguém contou, mas falar daquilo que você viveu, passou, ele tem um outro peso, né? Sim. E ninguém vai tirar isso da gente, ainda que para outras pessoas a sua história não tenha importância, mas você sabendo o que você construiu, é isso que vai fazer você chegar ao seu objetivo, ainda que demore. Então, eu, Thaís, nós somos um case, né? De sucesso. De sucesso. Com certeza. E você também. E vai ser um prazer te receber para ouvir a sua história. Até o próximo episódio.